Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus amados, nós devemos entender que Natal é muito mais do que nós imaginamos. Natal é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Natal é o anúncio do Natal, na verdade. Foi o princípio do Evangelho. O anúncio do Natal é o início do Evangelho. E esse anúncio do Natal, de forma muito clara, acontece em Gênesis 3. A primeira profecia a respeito de Jesus está ali. Depois nós vemos várias profecias a respeito de Jesus e do seu nascimento pelos profetas. E quando nos adentramos no Evangelho de Lucas, o texto que nosso irmão leu de forma tão linda, Natal é anunciado, o nascimento de Jesus, mais uma vez é anunciado aos pastores, homens do campo. E imagine, aqueles homens, eles lutavam contra animais ferozes, contra ladrões, vivia o tempo todo com medo e atento, porque alguma coisa ruim podia acontecer. Mas naquela noite, eles recebem uma boa notícia. Uma notícia maravilhosa a respeito do Natal. E Natal é muito mais do que nós imaginamos. Quantas pessoas olham o Natal só com somente um aspecto? Quando nós paramos e olhamos Natal, Natal é muito mais do que nós imaginamos. Natal não é Papai Noel. Natal não é isso, Papai Noel. Natal não é luzes. Natal não é dar e receber presentes. Natal não é uma celebração em família, que é bonito, mas não é uma celebração em família. Não. Natal não é nada disso. É muito mais do que imaginamos. Uma celebração em família é bom. Cear no dia 24 é bom, sim. Mas Natal é muito mais do que nós imaginamos. As luzes, os enfeites natalinos, é algo bonito, é belo de se ver. Mas Natal não é isso. Natal é o nascimento. E quando nós compreendemos essa verdade, nós entendemos que Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio de fato dissipar as trevas com a sua grande luz. Natal é o entendimento que Jesus nasceu
E Ele é o pão da vida, e Ele sacia todas as nossas necessidades. Natal é o entendimento que Jesus, Ele é a água viva. E quando nós compreendemos isso e bebemos desse Jesus que nasceu, toda a nossa vida muda. Toda a nossa forma de pensar, de agir e de viver. Então, Natal toma um novo significado. Natal traz alegria e esperança, mas alegria e esperança de salvação, de vida eterna em um Salvador que se tornou homem e Ele veio e habitou entre nós. Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. Natal é o Evangelho, é o anúncio da notícia do Natal. Que texto lindo! Em um verso fala coisas grandiosas a respeito de Jesus. O verso 11 diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Olha a primeira coisa que fala a respeito de Jesus no verso 11. Nasceu o Salvador. Que coisa linda! Cristo é aquele que nos salva do pecado, do mundo, nos dá vida eterna, nos faz de novo sermos conectados com Deus. Ele é o nosso Salvador, mas o texto diz que é Cristo, e traz consigo a ideia de enviado, ungido, mas traz consigo a ideia de rei. Cristo, Ele não é só o Salvador, Ele é o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem todo o domínio no céu, na terra e debaixo da terra. E a outra expressão é o Senhor, o soberano, o que governa tudo e todos. Nós ficamos maravilhados, nos deparamos com esse anúncio da notícia a respeito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Podemos entender também que o nascimento de Cristo não é só um evento histórico. Compreendemos que o nascimento de Cristo não é um conto de fadas. Entendemos que o nascimento de Cristo não é mitológico, como Hércules. Compreendemos de forma inteira e total que o nascimento de Cristo é uma intervenção real, histórica e redentora para toda a humanidade. Através do nascimento de Cristo, tivemos livre acesso a Deus e a recebermos o perdão dos pecados. Mas para quem foi esse anúncio? Para quem foi esse anúncio? Esse anúncio que foi falado no Antigo Testamento, para quem foi essa boa notícia, essa boa nova? Não foi para reis, não foi para líderes, governantes, famosos, não foi para ricos. Esse anúncio fora para pastores marginalizados. E essa escolha não foi um acidente. Essa escolha, de maneira nenhuma, não foi por acaso. Essa escolha foi para homens que viviam a vida inteira ameaçados por ladrões, por feras, pela política que escravizava. Eles recebem uma boa notícia. A notícia cristológica a respeito de um Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. E essa boa notícia deveria alcançar todos os povos,
em todos os tempos, em todos os lugares. E todos eles eram convidados a testemunhar e ver a respeito dessa notícia a partir desses 3 homens, ou desses homens. Onde o reino começa? Onde o reino de Deus começa? Não começa num palácio, como os reis magos imaginaram, que foram guiados do Oriente e chegaram até o palácio quando a estrela sumiu. E eles foram no palácio porque a estrela estava anunciando o nascimento de um rei. E o rei se encontra onde? No palácio. Então eles vão ao palácio. O reino de Deus não começa num palácio. O reino de Deus começa em uma manjedoura, em uma estribaria. Quando nós compreendemos essa realidade desse rei, acima de todos os reis, aprendemos que esse rei, ele é simples, humilde, que esse rei vai ser rejeitado, vai ser trocado. E muitas vezes, na sociedade que vivemos, ou em nossas próprias vidas, nós fazemos isso. Nós trocamos o verdadeiro sentido do Natal. É muito mais do que imaginamos. Não tem a ver com um velhinho gordo de barba branca. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com luz humana natural. Não tem a ver com árvore, enfeites. Não tem a ver com presente. Não tem a ver com comércio. Tem a ver com Deus humilde, que se fez homem, que se despiu da sua glória, da sua majestade. Um rei humilde. Um rei que desde o princípio nos ensina a vivermos em humildade. Essa notícia, esse anúncio maravilhoso a respeito desse nascimento, é uma alegria ou é uma ameaça? É uma alegria ou uma ameaça? Quando nós olhamos e entendemos que é alegria para todos, mas não para todos. É uma ameaça para alguns. Infelizmente. Era uma alegria para o povo, uma alegria de libertação, de salvação, de esperança, de transformação. Mas ao mesmo tempo é uma ameaça, porque esse rei confronta os poderes desse mundo. Esse rei que veio salvar e trazer esperança, ele também veio confrontar o pecado, confrontar a injustiça, confrontar os poderosos. Lembre-se, Jesus é chamado de Cristo e ele é chamado de Senhor. Ele é chamado de Rei e ele é chamado de Kyrios, ou o dono, e César era chamado assim, Kyrios, Senhor de tudo e de todos. Então, é uma alegria, mas é uma ameaça, o anúncio desse rei. Uma ameaça aos governantes, e Herodes se sente ameaçado e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Porque esse anúncio era alegria,
também é ameaça. Até hoje, anunciar Cristo, que é o princípio do Evangelho, o Evangelho é Cristo. Anunciar Cristo é uma alegria para quem ouve. Que Cristo está vivo, ressuscitou, transforma, perdoa, restaura tudo. É uma alegria. Mas para outras pessoas, ouvir a respeito de Cristo é uma ameaça. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela diz: eu não gosto não de ir para a igreja. E eu disse: por quê? Lá tem umas canções bonitas, como hoje foi cantado, muito bonita. Uma boa palavra. Ele diz: justamente, é a palavra que eu não gosto. Eu disse: por quê? Vou lá ser confrontado. Vou lá para expor o meu pecado. Ah, não. Eu não quero ouvir. É uma ameaça. Por que as igrejas de hoje não falam de pecado? Porque perceberam que é uma ameaça para alguns. E alguns não querem ouvir. É uma alegria para você o anúncio do Natal? Amém ou misericórdia? Ou é uma ameaça? É uma alegria de saber que vem um Salvador, já veio, que é Senhor, que é Cristo. É uma alegria de saber isso, ou é uma ameaça de você perder o domínio ou o aparente domínio que você tem sobre a sua vida? Meus amados, quando nós nos deparamos com esse anúncio é o início de uma revolução. É o início de uma revolução maravilhosa. O reino de Deus veio entre os homens. E isso é lindo. João Batista, ele pregou o tempo todo dizendo: arrependei-vos, porque o reino está próximo. O reino se fez carne. Ele sim, Jesus é o agente da salvação. Ele sim é o rei prometido. Ele sim é o soberano. E esse rei maravilhoso, poderoso, esse rei veio nos libertar do pecado, da injustiça, da opressão. E esse rei deu início ao fim das trevas, porque a luz dele já brilhou em nossos corações, a luz dele já brilhou em nossas vidas. É dia de celebração, não só hoje, mas todos os dias, porque Cristo nasceu na minha vida, porque Cristo nasceu na sua vida. Celebre o Natal. É uma revolução magnífica. O nosso Deus, Senhor e Salvador, Ele não apenas enviou um mensageiro para anunciar, como os anjos foram anunciar aos pastores. Ele veio de forma pessoal. Ele veio. O nascimento de Jesus Cristo é algo sobrenatural. O nascimento de Jesus Cristo é algo maravilhoso quando a igreja para e pensa. Que coisa extraordinária. No Antigo Testamento o povo só teve uma ideia do que é ter a presença de Deus na vida deles. Uma ideia. O Espírito vinha de tempo em tempo, agia na vida de profetas, de juízes para libertar, de profeta para falar as verdades a respeito de Deus Todo-Poderoso, em poetas
para compor canções extraordinárias. Mas ele só sentia um momento a presença e depois tudo passava. Não havia uma continuidade. É como aquela história de Moisés, que ele sobe ao monte para falar com Deus. E quando ele desce, o seu rosto tem tanto brilho, tanta luz, que o povo não conseguia olhar. Ele teve de cobrir com o véu o seu rosto, enfaixar o seu rosto. Mas era só momentos de intimidade, não era o tempo todo. Então o que eles conheciam de Deus, apesar das teofanias, aparição de Cristo no Antigo Testamento, o que eles conheciam de Deus era muito distante. Eles conheciam a respeito de um Deus de poder, um Deus transcendente, um Deus longe, que de vez em quando se fazia perto, mas não era algo contínuo, era um Deus distante. De repente, essa ideia do envio de não só um mensageiro, não só um anjo, ou alguns anjos, ou uma milícia celebrando e louvando o seu nome. Natal é a ideia que ele veio. E ele veio e habitou entre nós. E quando ele foi, ele enviou o Espírito Santo. Natal é um entendimento que Deus, o Emanuel, está presente todos os momentos da minha vida, da sua vida, na sua história. Sabe, meu irmão, quando você comete aqueles deslizes, o Espírito Santo não sai de você. Ele continua na sua vida. Não é uma experiência com Deus, é um caminhar com Deus, é uma vida com Deus. É isso que é a ideia de Natal. É de um Deus que se faz presente em nossas vidas através do teu Santo Espírito. O Verbo nasceu, o Verbo está entre nós. Está na sua vida, andando com você. Todos os momentos da sua história Ele está contigo. Essa é uma boa notícia, que o nosso Deus veio, um Deus distante, transcendente, se tornou um Deus imanente, pessoal, um Deus real e muito presente, atuando com poder e graça na nossa vida. Essa ideia se deu a partir da encarnação, porque Ele mesmo veio, não enviou nenhum outro, Ele mesmo veio e habitou entre nós. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos a encarnação da esperança, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse sim é o fundamento da nossa esperança. Que Deus não permanece distante, mas Ele entrou na nossa realidade. E Ele está na nossa realidade, agindo com poder e muita graça. E por que Jesus veio? Ele não poderia enviar o Espírito Santo para ficar sobre o homem eternamente? Por que Ele veio? Qual foi o propósito do nascimento de Cristo? Porque Ele poderia enviar o Espírito Santo não só para ficar momentos, mas para habitar, tabernacular com o seu povo. Mas sabe por que Ele veio? Porque somente um Deus que sofre pode ajudar quem sofre.
Ele veio para sofrer. Porque somente Ele nos entende. Somente Ele nos entende o que é lutar contra o pecado. Porque Ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Mas Ele entende o que é lutar. Ele entende o que é passar sede e fome. Ele entende o que é ser desprezado, humilhado, traído, abandonado. Ele entende. Ele entende. E aí Ele se fez homem e habitou entre nós para você compreender que o seu Deus é imanente, é um Deus que te entende. Ele sabe as suas lutas, o seu sofrimento, a sua dor. E Ele veio para assumir a dor para si. Ele veio para assumir essa dor para Ele mesmo. A resposta aos primeiros ouvintes ao anúncio foi uma resposta abençoadora. Eles adoraram, depois de ouvir o que eles ouviram, eles adoraram o Senhor. Mas a boa notícia, ela exige uma ação de quem ouve. Eles foram ver o anúncio, eles saíram do seu lugar, eles deixaram o seu rebanho e eles encontraram esperança em um bebê que é o nosso Senhor. Sabe, irmãos, quem compreende de fato o anúncio do Natal e do Evangelho que começa com o nascimento, quem de fato já Cristo nasceu no coração, isso tem de nos levar a uma ação. Uma ação, algo tem de acontecer. Eu tenho de responder a esse anúncio ou a essa presença para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que já recebemos esse anúncio, vamos adorar a Deus ou ao mercado? Porque foi um mercado que pegou uma história bonita e transformou em um Papai Noel azul, que depois se tornou vermelho. Foi o mercado que fez isso. Foi o mercado que nos incentivou no Natal dar presentes. Não pense que foi a ideia dos reis magos. Não pense. Quando eles foram dar o presente a Jesus Cristo, ele já estava em casa e possivelmente ele já tinha cerca de 2 anos. Então, Natal não foi a palavra que nos ensinou a presentearmos. E ela também nos ensina a presentearmos o Deus Todo-Poderoso, dando tudo que somos. Mas foi o mercado que nos incentivou a dar presente. Foi o mercado que incentivou a mentira da ideia do Papai Noel, que no Brasil não desce a chaminé, mas abre a janela. E se você deixar a meia, ele vai te dar o presente. E quem aqui não dormiu, que não foi criado em um berço cristão com esse pensamento? Na expectativa de encontrar o velhinho gordo com o seu presente. Eu já tive essa expectativa. Foi o mercado que incentivou as pessoas a fazerem amigo oculto. E começou assim, né? Amigo oculto, tal. Depois foi evoluindo, amigo da onça. Já ouviu essa? Mas tem um amigo da onça que rouba o presente do outro. Aí o negócio foi evoluindo, amigo chocolate. Porque não basta só presente, tem de ter chocolate. E o negócio foi evoluindo mais até amigo das cores. Essa não conhece? Essa é nova. Amigo das cores. A Tânia participou de um esses dias e nada contra isso, achei até bonito. Amigo das cores, junta 5 ou 4 ou 3 mulheres ou homens, mais mulheres, e cada uma se veste de uma cor.
e dá o presente na cor. Umas de verde, outras de vermelho, outras de amarelo, e aí vai. Isso é mercado. É um incentivo do mercado. É um incentivo. Natal, nos nossos dias, é mercado. Cearmos, e uma ceia farta e boa em família, é um incentivo do mercado. Sabe por quê? O nosso Deus, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, não havia nem lugar em Belém para hospedar José e Maria. Possivelmente eles comeram a refeição mais simples, em um lugar que cheirava mal, cheirava estrume. Vamos adorar o Rei ou o mercado? E nós, como povo de Deus e igreja de Deus, nós adoramos o Rei ou o mercado? O mercado que tem nome de Deus. Quando você vê notícias de economia, você vê nos jornais, o Deus mercado está furioso. O que nós iremos fazer com essa boa notícia? Vamos também sair da rotina, do sistema que nos prende e escraviza. Vamos adorar o Rei. Vamos acolher a notícia. Vamos verificar se é certa. E vamos testemunhar a respeito dela. Será se nós fazemos isso? Aqueles homens, eles ouviram a notícia. Eles acolheram a notícia. Eles saem do campo. Eles vão verificar se a notícia é certa. Mas eles testemunham a respeito de Jesus e do seu nascimento. Ele nasceu para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Quando nós compreendemos, nós entendemos que nesse Natal não há apenas celebrar o nascimento, mas celebrarmos a resposta de um Rei que nos ama e que está entre nós e que nos conhece, que nos entende, sabe o que é sofrer. Ele é o seu Deus. Ele está aqui para continuar sempre te salvando, te abençoando, te compreendendo, te ajudando em todos os momentos da sua vida. Esse Deus te ama. Celebre a Ele, não somente um momento, celebre a Ele com a vida. Viva um novo nascimento. Você que já experimentou de Cristo, testemunhe dessa realidade. Porque algumas vezes nós confundimos a celebração do Natal com a celebração do Deus mercado. Vamos celebrar o Natal em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua muita bondade. Te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo, amou a cada um de nós de uma forma tal que deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado por esse amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo novo nascimento na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a celebrarmos sempre, todos os dias, o Natal. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém e amém.